Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Eu e a senhora Iris Costa, mais animada do que nunca. Achei que você ia falar senhorita. Está sem aliança? Que às vezes ela anda sem aliança agora. Não, olha só, a gente está aqui no Face. Quem é que está sem aliança? Isso é medo de assalto. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Em mais um Quintas do Evangelho no MAP. A gente está muito satisfeito com o pessoal que está vendo pelo Facebook. Se tiver baixo, se tiver ruim, já vai avisando aí para a gente poder conseguir consertar. Hoje a gente vai falar sobre o que, Hernani? A gente vai falar sobre... Eu que te passei o tema e agora você já está me dando aqui a... Muito se pedirá aquele que muito recebeu. A gente, ao longo da nossa trajetória, né, ao longo da nossa caminhada, a gente abraça uma religião, a gente abraça uma profissão, a gente tem oportunidades na vida de enriquecimento, né, intelectual, moral, e depois não sabe ou não usa devidamente isso, né? Então, todas as vezes que a gente abraça uma religião, não é só para a gente ir lá e elevar o pensamento e colher as graças, né? Também para a gente se modificar com esses ensinamentos. Então, assim como nós cobramos mais dos filhos depois que eles sabem da nossa vontade, o Pai também, né, nos cobra. Então, essa passagem, né, é para todos nós, né? Para cada um de nós que tem oportunidade de entendimento. Vamos ler a passagem? Dá o telefone. O telefone aqui para os contatos, né? O telefone da rádio todos têm, mas vou repetir: 33861400, WhatsApp 984867633, o nosso WhatsApp, que aí ele está buscando ali rapidamente o telefone, mas ele existe, é 980273215. Então, mandem já os comentários, as perguntas. As perguntas para o Hernani, os e aí eles vão passar as palavras do mestre. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Lucas, capítulo 12, versículo de 47 a 48. E aí, Hernani? Jesus, ele trazia alguns ensinamentos de formas distintas, né? Ensinamentos todos esses ligados ao plano espiritual, à vida após a morte, e principalmente sobre a reencarnação. Só que ele não falava explicitamente sobre a reencarnação. Só teve um momento em toda a passagem dele que ele falou explicitamente sobre a reencarnação, foi com Nicodemos, que era um doutor da lei, e ele não consegue compreender, né? Então ele replica Jesus, ele pergunta novamente, porque ele não consegue compreender como um homem velho pode tornar ao ventre da sua mãe e voltar a nascer, né? Como é que um espírito que tem um enorme conhecimento volta a ser uma criança, né, e esquece tudo que ele tinha de conhecimento para voltar aos poucos a amadurecer e se tornar um adulto. Então a reencarnação sempre foi uma dificuldade muito grande de comunicação de Jesus com os seus discípulos, né, com todos que estavam ao redor. Tanto que no Novo Testamento, né, nas passagens de Jesus, só tem essa pequena passagem. E até hoje, né, muitos espíritos não conseguem compreender a reencarnação. Por quê? Mudar de sexo, mudar de cor, perder o meu marido, a minha esposa, meus filhos,
todos somos irmãos. Isso é muito complicado para o espírito que não tem ainda uma maturidade espiritual de compreensão disso, de sentir isso, né? Então, Jesus traz essa passagem dizendo que aquele que muito receber, aquele que muitas oportunidades tiver e não utilizar esses recursos, essas oportunidades para ajudar o próximo, para ajudar o planeta, para divulgar, né, esse conhecimento, para não trazer felicidade aos outros com esses recursos, esse muito será cobrado. Por quê? Porque os recursos no planeta, eles são escassos. É igual a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, nosso país, né? São finitos os recursos. E se você tem uma quantidade maior de recursos, você tem que utilizar ele muito bem. Então, os talentos que você recebe, as oportunidades que você recebe, o local onde você nasce, as pessoas que você convive, tudo isso conta com coisas que você recebeu para utilizar ele nessa granja, né? Nessa fazenda de Deus. A parábola dos talentos é perfeita em relação a isso. Então, aquele que recebeu muitos talentos e não utilizou adequadamente, esse muito vai ser cobrado. Aquele que pouco recebeu, que pouco tem, né, e consegue multiplicar e consegue fazer do limão a limonada, pô, esse sim, muito será reconhecido. Tanto que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, fica muito claro que uma das provas mais difíceis é a prova da riqueza. Prova da beleza, prova da riqueza, são provas difíceis, por quê? Porque você está com muitos recursos na mão e você tem que utilizar ele de forma que, para o bem-estar de todos, inclusive o seu. Quantas pessoas a gente conhece milionárias são depressivas, né? Entram em síndromes, né? Ficam naquele egoísmo louco, guardando tudo, não multiplicam essas riquezas e acabam desencarnando triste, né? Ou até suicidando. Então tem muito a ver com esse texto de Jesus, porque você começa a se cobrar. Poxa, eu recebi tanto e o que eu faço com isso? O que eu tenho feito? Né? Como que eu estou utilizando esses recursos que eu recebi, que não é só o dinheiro, né? A saúde física, uma família estruturada, uma liberdade religiosa, né? Quando a gente pega aqui relatos, né, de várias pessoas que saem dos seus países, estão imigrando para outros países com um monte de dificuldade, aqui próximo de nós temos a Venezuela hoje passando por esse momento, em um minuto você pensa, eu poderia estar naquela situação. Eu poderia, imagina, a gente com todo conhecimento que a gente acha que tem, com a capacidade, imagina nascer numa região inóspita dessa, sem liberdade, né? Sem condições de trabalhar, e você ter que imigrar para um outro país e começar tudo de novo. Então, a gente tem sempre perceber, né, o que nós recebemos, que oportunidade nós temos realmente na mão para desenvolver essa passagem que Jesus nos trouxe. Antes de começar, eu queria parabenizar as vovós, os vovôs. Hoje é dia da porque vovó, hoje né? é dia dos avós mundialmente. No Brasil é que a gente só comemora a vovó, porque a gente acha que a vovó no Brasil é mais importante, mas não é não, tá? Bem, eu sou tio, eu não sou avô. É mundialmente dia dos avós. E por que hoje é dia dos avós? Você sabe, Hernani? Não. Não? O dia dos avós foi escolhido como dia 26 de julho, porque foi uma homenagem a São Joaquim e Santana, que são avós de Jesus. Que legal! E eles foram canonizados em 1584 ou 94, não me lembro, 1500 e pouco, e no dia 26 de julho. Então, no dia 26 de julho, né, se comemora os avós de Jesus e, por conseguinte, todos os avós. Então, um beijo grande para todos os avós. Poxa, sabe onde você ficaria bem? Na Onde? Rádio Relógio. Você sabia? Hoje é dia do avó. Mas, olha só, vamos voltar aqui para a nossa passagem. Vamos. Um pouco antes de Jesus ele falar, né, ele falar que muito mais seria cobrado, né, de quem mais tivesse conhecimento. Nesse momento, foi um momento em que Jesus estava conversando com os discípulos, mais precisamente com os seus discípulos, e ele estava falando para os seus discípulos para que eles não precisassem, que eles não deveriam se preocupar com as coisas da vida. Que eles não vos fatigueis pelo que comer, pelo que vestir, porque a vida é mais do que o corpo, é mais do que alimento. Ele estava dando esses ensinamentos. E ele estava ali falando para os discípulos que Deus sabia de tudo que eles iam precisar e iria prover a eles dessas necessidades que eles teriam.
No meio desse entendimento, ele estava falando ali com os discípulos sobre isso, ele fala, estejais pronto para servir. Estejais pronto para servir como servo, que independente da hora que chega o seu senhor, ele está pronto com a candeia acesa, esperando o senhor chegar para servir. Porque se o ladrão soubesse, se o dono da casa soubesse que horas o ladrão ia chegar, ele não ia deixar a casa ser roubada. Assim como nós não sabemos que hora o Filho do Homem viria. E aí Pedro vira para Jesus e diz assim, mas essa parábola, essa passagem é para a gente ou é para todo mundo? Porque Jesus estava conversando com os discípulos, falando sobre o desapego, né, das inquietudes humanas. Não era só dos bens materiais, das inquietudes humanas, né? Daquela coisa... Da família, da saúde. Do medo do futuro, do medo do que vai acontecer, né? Ele falava, não vos aquieteis, né? Não, sabe, não... Esse medo, né, essa angústia que nós temos do porvir, né, de maneira geral. E aí Jesus fala para Pedro o seguinte, Pedro, o servo bom e fiel é qual? É aquele que, sabendo que o Senhor não vai chegar, ele bate nas escravas, ele come, ele se embebeda, ele faz tudo que não deveria fazer. Podendo o Senhor chegar de repente, né, e acabar vendo que ele está ali, né, cometendo tudo aquilo que ele não gostaria, ou é aquele que, mesmo quando quando o Senhor está longe, ele age com disciplina, ele age tomando conta daquele patrimônio que o Senhor deixou ali para que ele, né, confiasse. Então, Jesus, nesse momento, ele diz, aquele a quem se deu muito, né, eu vou cobrar muito, né? Então, Jesus está querendo trazer, primeiro para os discípulos, e com certeza, quando eu digo discípulos, não eram só aqueles discípulos, todos nós que abraçamos uma religião, né, que nos dizemos cristãos, independente, ou eu não tenho religião, mas eu acredito, eu sou cristão, eu acredito no Cristo, né, ou eu acredito em Deus, né? Todos nós que estamos, né, sobre esse sentimento, né, de paternidade divina, nós somos esses servos que recebemos do Pai algumas coisas a serem confiadas. Quanto mais a gente trabalha bem com as coisas a que foi confiadas, mais a gente recebe responsabilidades e coisas a serem confiadas. Então, aquela pessoa que recebe ali uma família estruturada, né, que é uma coisa a ser confiada. Olha a dificuldade hoje de se ter uma família estruturada. O que mais falta, né, no Brasil é de pai e mãe. De você nascer e crescer, porque às vezes você nasce no pai e mãe, mas aí o pai separa, aí casa com a outra, aí a mãe separa, casa com outra, aí você tem um irmão, que é o enteado, que é o irmão... Não que isso seja uma coisa ruim, mas, né, aquela estrutura, pai, mãe, filho, ou dois pais e um filho, mas aquela estrutura de que você nasceu e cresceu com aquele par, que eu nem vou dizer hoje mais casal, né, porque pode ser, enfim, mas que você, com aquele pai e mãe, ou com as duas mães, ou com os dois pais, mas que você cresça com aquela unidade, né, que se encarregou no plano espiritual da sua educação. Não vou nem falar dos laços familiares, vamos falar das responsabilidades reencarnatórias. Então eu vou reencarnar, tem pessoas que vão me suportar, que se comprometeram, ou me adotando, ou me recebendo como filho, ou como neto, ou como tio que adota muitas vezes, né? Mas daquelas pessoas que eu quero conviver dentro do que foi programado espiritualmente. Normalmente, esse núcleo, né, que você é convidado a viver, e que você consegue ter ele com estabilidade, com tranquilidade, com pessoas amorosas, isso é raro. Muito. Isso é muito raro. E faz muita diferença na formação de qualquer um de nós. Então, quando você não dá valor a isso, quando você não honra pai e mãe, quando você não valoriza aqueles que estão ali o tempo inteiro por você, o que acontece numa próxima encarnação? Para que eu vou confiar a você uma ferramenta de evolução se você não dá valor a ela? Na realidade, você vai dar lugar a outro espírito que vai utilizar melhor aquela família. Exatamente. Então, Jesus naquele momento, ele está passando para os discípulos o seguinte: olha só, vocês já têm um conhecimento
de muito mais do que a maioria das pessoas. Então, se você tem conhecimento de muito mais que a maioria das pessoas, Deus cobra de você mais do que Ele vai cobrar da maioria das pessoas. Então, eu tenho a minha neta de 6 anos, a Helena, e eu tenho a minha filha mais nova de 18 anos, a Clara, né? Eu não posso cobrar da Helena e da Clara a mesma responsabilidade. Algumas coisas a Clara vai fazer, né, que ela sabe que não pode, quer dizer, Clarinha normalmente não faz não, né, mas Bem, se ela fizer alguma coisa que ela saiba que ela não pode... Os últimos a saberem seremos nós, né? Se ela fizer alguma coisa que ela saiba que ela não pode, eu vou agir com ela de uma forma. Mas a Helena, por exemplo, ela não vai ter o mesmo discernimento, o mesmo entendimento que a Clara. Então, mesmo você tendo vários filhos, você precisa tratá-los de maneira diferente. Não é que se ame mais a um, ame mais a outro. Então, assim Deus é conosco. Ele nos trata de maneira diferente, porque nós não estamos aptos a dar a Ele, né, pelo nosso entendimento ou pela nossa falta de entendimento, a mesma responsabilidade, né? Assumir a mesma responsabilidade com Ele. O mesmo resultado. E dar o mesmo resultado. Então, mas a gente cobra daquele que você já avisou, que você já falou, que você, não é? Que teve mais oportunidade de estudar. Então aquele que sabe dirigir, que tirou a carteira, é ele que pega o carro. A vida é assim, é meritocracia, né? Nós vivemos um momento onde nós não estamos, isso é uma coisa assim muito assustadora, né? Nós não estamos cobrando da nossa juventude, dos nossos filhos, as suas responsabilidades individuais. Porque todas as responsabilidades individuais, ela passou a ser do outro. É o grupo. É o amigo. É o sistema. É o bullying. E cadê as nossas responsabilidades individuais? Tudo bem que tudo influencia. Mas nós precisamos responsabilizar os nossos filhos para que eles atinjam maturidade. Eu lembro uma vez que alguém falou assim para mim, poxa, sabe uma coisa que eu acho absurdo? Quando uma criança pequenininha, muito pequenininha, que não tem entendimento ainda, ela passa debaixo da mesa e você fala, não passa aí. Ela passa debaixo da mesa e você fala, não passa aí. Aí ela vai e bate com a cabeça na mesa. Aí você diz assim, nossa, que mesa feia, bateu na cabeça do neném. Não, né? A mesa não é feia, a mesa está onde ela tinha que estar. O neném que não tinha que estar passando ali. Então, desde de pequenininhos, a gente a gente vem num crescente, né, de não trazer, guardadas as devidas proporções, as responsabilidades individuais, né? Eu vejo uma coisa muito comum. No outro dia alguém falou assim para mim, eu não quero levar ele na casa da minha sogra porque lá não tem nada para criança, lá não é legal e tudo. Mas por que tem que ser legal? Por que tem que ter alguma coisa para criança? Ele tem que ir lá porque é a avó dele, porque ama ele, porque é legal visitar a avó. Não precisa ter um parque, não precisa, né? Nem tudo na nossa vida, na vida dos filhos, tem que ser só prazer. Nós precisamos também abraçar algumas responsabilidades. E essas responsabilidades, tanto na nossa vida pessoal, que tem que começar desde pequenininho, né? Como na nossa vida espiritual, essas responsabilidades, elas precisam ser assumidas. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu não vou na igreja não, eu falo com Deus aqui em casa. Ótimo, né? Que bom, né? Eu também acho, mas a gente é forte o suficiente para isso? A gente Eu consigo, fora do ambiente, né? E mais, me concentrar. Se eu consigo, não está na hora de eu dar isso para alguém? Que pode ser que você seja, mas não está na hora de você compartilhar isso com alguém, com outro irmão de fé, levar isso para mais alguma pessoa? Então, mas aí vamos fazer aqui, não é o debate na Rio, não, mas vamos fazer o debate sobre o que você colocou, né? Vamos pegar as leis normais da nossa vida, de conduta e de vida, né? As leis normais que nós temos, né, sociais, para a gente fazer uma análise sobre o que você falou. As pessoas recebem, né, oportunidades distintas. Obviamente, a gente sabe que à luz da reencarnação, você recebe aquilo que você plantou no passado. Então, as oportunidades que você tem é de acordo com o que você plantou. E outra coisa, se você utiliza mal, você acaba perdendo aquela oportunidade. Se você abandona, você vem abandonado, né? Isso é uma lei universal de Deus, quase que matemática, que promulga a reencarnação. Mas existem situações tão graves, né, que as pessoas já nascem fora da lei.
Por quê? Porque não tem nem estrutura mínima para conseguir estar dentro do que a gente espera da lei, para você pagar o imposto, para você ter uma água tratada, para você ter uma infraestrutura, né? Então, essa cobrança que a gente faz quando você olha aos olhos de Deus também, tem pessoas que estão em encarnações tão iniciais, né, que se você não motivar ela, ela não fica na carne. Exatamente, você precisa cobrar de acordo com o que a pessoa recebeu. Uhum. Uma vez a gente estava conversando com a Juliana, beijo Juliana, da casa do irmão do Abel, responsável pela evangelização, uma das melhores pessoas que eu conheço na vida. A gente estava conversando e a gente estava numa reunião de trabalhadores, e um dos trabalhadores falou assim, não, porque essas crianças estão mal educadas, porque tem que educar eles, tem que dar limites, tem que dar isso, daquilo. Aí Juliana vira e fala assim, olha só, a gente tem que dar limites para os nossos filhos, para eles a gente tem que dar amor, né? A gente tem que ir tentando sim, mas não dá para cobrar deles a educação que a gente gostaria que os nossos filhos tivessem. Quantas vezes você mandou ao longo da sua vida um filho escovar o dente? Essas crianças não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Então não adianta você chegar aqui com 1 horinha por semana e achar que você vai transformar eles como vocês não fazem com os filhos. Porque nós não fazemos. Todos vai escovar o dente. Guarda isso, guarda aquilo. A vida inteira para quando chegar na fase adulta, talvez ele ter hábitos saudáveis. Então, aquela criança, sim, a gente não vai deixar ele fazer o que quer. Mas a gente tem que ter um pouco mais de amor, de paciência, de tolerância e entender até onde ela pode te dar e até onde ela não pode te dar. Então, é a mesma visão que Deus tem Nós tivemos crianças de chegarem lá, né, e abrir o vaso e lavar a mão. Já vi várias vezes. Porque nunca teve água. E como é que você vai cobrar dessa criança, entendeu? É qualquer disciplina higiênica, né? Então você tem que ir dando ela aos poucos, né? Trazendo ela para essa realidade que não é a dela. Então, aos olhos de Deus, quando a gente vê uma passagem dessa, é essa mensagem que ele quer trazer. Porque qual é o grande problema que a gente vive no planeta desde que encarnaram os primeiros homens? O grande problema é o desnível espiritual existente entre nós. Alguns já encarnaram mais vezes ou vieram de outras localidades, né, os capelinos, e outros espíritos ainda estão nas primeiras encarnações. E isso é normal até quando a gente está falando, se a gente quiser sair do ser humano, né? Não vamos ter uma discussão sobre o ser humano. Vamos fazer uma discussão sobre animais. Você vê, mesmo os animais, alguns têm mais capacidade de aprendizado, de adestramento, algumas raças, né? Do que outros. Então, a vida no planeta é essa diferença, essa diversidade de maturidade, de compreensão das coisas. Às vezes você tem mais capacidade para o lado religioso, outro para a música, para a arte, outro tem dificuldade em relação ao sexo, outro tem dificuldade em relação às ciências exatas. É essa diferença que cria essa diversidade espiritual do planeta. E Deus está dizendo o seguinte, quem mais recebeu e quem teve mais oportunidade, esse eu vou cobrar mais. Mas não é ele. Na realidade, somos nós próprios. Depois a gente vai evoluir para perceber isso. Divaldo fala isso muito bem quando ele fala na psicologia transpessoal. Tá gostoso, mas a gente tem que ir para o intervalo, né? Não saiam daí, porque a gente já volta. Pega o teu Face para a gente olhar o que as pessoas estão falando ali. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro.am.br. Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequena. Fazei-me instrumento de vossa paz.
Marcelo Diamond Segue o som, segue o som. e Thiago Brito. A sua joia é tão rara, sua roupa importada. Fica tudo. Não pode perder o show A Música Espírita está no ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de R$30. Mais informações no site radioriodejaneiro.am.br ou no telefone 21 3386 1400, opção 1. Nos vemos lá. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar à prova do Enseja. Se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse ensejanacional.inep.gov.br. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevão, o musical, de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Diamond. A apresentação será no dia 5 de agosto, domingo, às 17 horas, na Areninha Carioca, Hermeto Pascoal, Praça 1º de Maio, sem número em Bangu. O ingresso é R$60 a inteira, a meia é R$30. E todos que levarem 1 quilo de alimento não perecível pagam R$25. Informações pelo telefone 3088-6519, produção, ou 3463-4945, Areninha. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 14 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigada por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando muito se pedirá aquele a quem muito recebeu. Mas eu vou passar os telefones de novo, porque vocês não estão mandando quase pergunta. Não... Pelo amor de Deus, liga pra cá, manda pergunta, manda qualquer coisa, foto, Olha, porque aí ele está me culpando, dizendo que eu escolhi um tema... A culpa é dele. É tudo culpa minha. É. Olha só, o Tem telefone da rádio é 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. O WhatsApp da rádio é 98486-7633. 98486-7633. E o nosso WhatsApp que está aqui também, 98027-3215. 98027-3215. E pelo Face também, que a gente está aqui olhando as mensagens de vocês, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o MAP, não é, Hernani? O que é o MAP? Pode começar. O MAP é uma instituição, eu posso tudo, né? Ele hoje não está afim de trabalhar mesmo. Ele veio só de figurante. Hoje eu estou só estudando. Hoje ele veio de figurante.
É por isso, muito mais será cobrado, né, de quem souber. A gente tem que ter muita paciência com o marido nessa hora. A gente tem que lembrar muito disso. Tu conhece aquele caso do Não Nem Eu? Não, nem eu. Nem eu. Vamos lá. O MAP é uma instituição de assistência social espírita, onde o foco é amar e servir. Então, o MAP ele tem mais de 30 projetos e trabalhos, projeto de alfabetização de adulto, projetos de curso pré-vestibular, tem creche comunitária, tem projeto Sorriso Criança, tem um projeto Soro Positivo, projeto positivo, que é atendimento a idético. O que não falta no MAP é projeto. Se você precisa de alguma coisa, ou se você quer doar alguma coisa, né? E principalmente o seu tempo, o seu trabalho, o seu carinho, o seu amor, com certeza você vai achar um MAP perto de você. E se você não achar perto de você, reclama, porque a gente avisa o Ivan adora. A espiritualidade, quando alguém reclama a espiritualidade, fala assim, Ivan, se vira, né? O Ivan, alguma coisa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, dá um jeito, a gente vai conseguir chegar perto de você também. A sede do MAP fica... Quem dá os endereços, Hernani? Daqui a pouco todo mundo fica dizendo que não deixa você falar. Não, até o final, eu vou dar o endereço aqui do... A sede do MAP fica em Jacarepaguá, na Estrada do Pau Ferro, 325 no Pichincha. O telefone lá é 3392-5600. Mas nós temos sede em Rocha Miranda, Bento Ribeiro, sede não, né? Filial, em Rocha Miranda, Bento Ribeiro, Bananal na Ilha do Governador, aqui do lado, Manguinhos, Taquara, Recreio, Centro, Itaguaí, Cabo Frio e tem o polo de São Paulo, que é em Caraguatatuba. Para vocês entenderem o trabalho melhor, ou verem direitinho o que faz, onde é que é, os horários, é só entrar no Facebook MAP Oficial ou no www.map.org.br. Iris, vamos divulgar aqui o seu seminário, que é uma raridade a Iris fazer um seminário, hein? Olha, ela está mais difícil do que a Princesa de Mônaco. É porque você me consome muito. Dia 29, no domingo, né? No Grupo Espírita Esperança em Cristo, na rua Anhembi, 197, no Irajá, no Rio de Janeiro. E começa que horas? Às 9 horas? 9 horas. 9 horas da manhã. Giane Souza, da Ilha do Governador, mandou boa tarde, amigos lindos, viu? Amigos, você também. Amigo masculino sou eu. Não, amigos. O tema esclarecedor. Ela gostou do tema, viu? Eu reclamei do tema, ela gostou. Que bom, Giane. Um abraço grande para você. Aqui, obrigada pelo Dia das Avós, mas ela não disse o nome. Não tenho como responder. Hernani, volta para a página lá para a gente ver o WhatsApp. Cadê? Você apagou tudo, né? Não tenho. Acho que o Tem, WhatsApp sim. tá fora do ar hoje. Só o do... Flávia Duarte, boa tarde, trabalhando, mas estou ligadinha. Flávia é minha prima. Beijo, Flavinha. Bem, você deve ter primo no mundo inteiro, porque Duarte é o nome mais comum, né? Ai, gente, Flávia, responde aí se você não é minha prima, pelo amor de Deus. Se não é, seja bem-vinda à família. Cristina Costa, estamos na luta para preservar Essa é minha prima. Tudo que Deus nos deu de oportunidade. Você é muito... Temos muitos primos. Clara Duarte, a sua filha, que eu conheço aqui, que eu estou vendo a foto, melhor casal do mundo, viu? Dircileia Jansen de Mello. Oi, eu sou Dircileia, da Ilha do Governador. Quero agradecer a vocês por mais uma vez trazer para nós um assunto tão sério, de forma tão simples e leve. Quinta-feira, às 14 horas, fico totalmente ligada. Ai, que legal. Beijo grande. Um beijo enorme, disse. Obrigada. Ângela Bom Gosto Moreno, que bom ver vocês. Adoro esse programa, viu, Fernanda? Seus temas são bons. Silvia Ribeiro, muito bom estar todas as quintas com vocês. Moro na ilha. Ai, Silvia. Esse povo que mora na ilha, a gente precisa visitar. Não, a gente tem que convidar pro café, porque a gente não verdade, almoça, né? É verdade. Olha, o povo que mora na ilha. 3 horas da tarde, e aí o que tem ali é uns biscoitinhos meio dormidos. É verdade, né? É verdade. E dá graças a Deus, então, né? Que chama tem. A gente pro café. Ó, a Flávia gritou aqui, sim, é minha prima mesmo, tá? Silvia Ribeiro, amei seus vídeos. Ai, obrigada, Silvia, de uma feirinha hippie qualquer, porque eu não posso ver uma feirinha hippie, o Hernani já não tem nem mais paciência. Ana Beatriz Neamaia, oi, estou aqui novamente. Oi, Ana, beijo grande. Hernani,
volta para o nosso comentário. Já que ninguém fez pergunta, faz você a sua colocação, que eu já falei demais, eu não vou ficar falando. Então, esse tema, tem muita gente me mandando aqui mensagem falando sobre a responsabilidade que os políticos têm, os empresários têm, os governantes em geral. Você, né? Não, eu não vou polemizar. Mas as pessoas têm razão. Porque você pensa bem, chegar numa posição de destaque hoje, política, social, né, e com responsabilidade social imensa, com as promessas que são feitas, né, quanto custa uma campanha, o dispêndio que tem em cima disso para você conseguir chegar, né, a fé do povo, porque a pessoa vota em você, ela tem fé, pelo menos que você vai fazer alguma coisa por ela ou pela sociedade, independente se ela vota pensando em causa própria ou na sociedade como um todo, a pessoa tem fé que você vai entrar e vai fazer alguma coisa. Então, essa quantidade enorme de pessoas me falando sobre os governantes faz todo sentido. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. O Chico falou que passou por um umbral cheio de político, né? Imagina a responsabilidade que um político, não só um político, uma pessoa de vida pública, né? Uma pessoa que tem a oportunidade de ajudar ou de influenciar muita gente, ela tem uma responsabilidade muito grande. Eu digo assim, que uma professora, por exemplo, né, que ajuda a formar ali, né, as crianças, a juventude, ela ganha bônus horas dobrado quando faz um bom trabalho, mas também quando não faz, olha a responsabilidade dela, né, diante, né, do pai, né, porque ele está confiando ali muitas crianças, né, para ela dar o exemplo, para ela educar, né. Então, Sandro de Andrade, União Espírita, Paulo, Dimas e Madalena, em Bangu. Pegando carona no tema, o que dizer sobre a prova dos abastados financeiramente? As pessoas que vêm com muito dinheiro ou de herança ou que conseguem construir aqui. Olha, a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis, né? Porque a riqueza, ela traz as tuas paixões, né? Porque você consegue conquistá-la com mais facilidade. Você fica tão bonito quando tá rico, né? Fica tão legal, né? E a riqueza, ela faz com que você não tenha tempo, né, para o outro, porque você tem tanto assédio em volta de você, né, tanto conforto, tanto assédio, que às vezes você se perde um pouco. Existem muitas pessoas, né, com muito dinheiro, que elas não têm nem noção do que é o amor de verdade, porque as pessoas estão em volta, tanto interesse... Bajulando, né? Que você perde a capacidade, né, de um amor verdadeiro, ou de reconhecer o amor verdadeiro. Agora, é muito difícil, realmente, mas quando você vem com essa prova, né, essa prova ela vem para que você gere bons frutos, para você fazer essa riqueza produzir, para você investir na educação, no crescimento do planeta, né? Não adianta doar tudo, porque se a gente doa tudo, a não ser que a gente seja Francisco de Assis, né, a gente veio com essa missão. No dia seguinte, todo mundo, né, já não está igual de novo. A verdade é que a riqueza, assim como o poder em geral, é um instrumento de opressão. Se você tem, né, o poder aquisitivo em casa, por exemplo, a primeira coisa que você fala, mas eu te sustento, você tem que, né, seguir o que eu estou mandando. Né? Isso nas relações pessoais, familiares, isso é muito comum. E muito perigoso, assim, né? Como o empresário fala da mesma forma. Então, quem tem o dinheiro e tem, na verdade, na mão dele, um instrumento de opressão se mal utilizado. E Jesus dizia no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Os que sofrem, os aflitos e os que têm sede e fome de justiça, eles não podem ser opressores. Né? Os opressores são aqueles que estão causando, né, as aflições. Então, aquele que está causando a aflição, o que ele vai receber no futuro? Ele está plantando aflição. O que ele vai receber no futuro? Aflição. Vai colher aflição. Não tem jeito, né? Semeadura livre, colheita obrigatória. Então, a prova da riqueza é de como você vai utilizar ela. Né? No seu próprio benefício e em benefício do outro. Por quê? Porque muitas vezes você não faz mal a ninguém, você faz mal a você mesmo. Os excessos, né, que vêm junto com a riqueza, né, bebida, comida, droga, né, riscos de vida. Quantas pessoas nós conhecemos que desencarnaram correndo risco de vida porque estavam naquela super lancha, na moto, no avião. Então, a riqueza, ela traz junto com ela uma série de opressões que podem ser aos outros,
ao planeta ou a você mesmo. É uma prova extremamente difícil. A prova da riqueza eu não sei como é, porque eu nunca tive, mas da beleza eu sei. Da simpatia, da inteligência, essas provas eu tenho. Entendi. Reclama não, Iris, tema maravilhoso e vocês estão desenvolvendo, expondo super bem. Quintas à tarde sem vocês, meus amores, nem pensar. Minha gratidão. Carmen Lúcia, beijo, Carmen, obrigado. Eu não posso reclamar, né? A gente tem que... Cada um tem um marido que merece, né? E cada esposa recebe o tema que merece. Deve ser isso também. Djanira, igualzinho no Map Recreio, adorei a explanação. Obrigada, Djanira. Djanira não perde uma aula minha na quinta-feira, né? É uma pessoa muito querida. Jane perguntou se as pessoas que têm possibilidade de praticar a caridade deixam de fazê-la, estão perdendo uma grande oportunidade. Claro, né? Só que, Jane, não é só... Porque todo mundo tem a oportunidade de fazer a caridade. Porque a caridade não é só doação, não é você comprar, não é só material. A caridade moral, ela é muito mais difícil de se fazer, né? Então, você ter paciência com aquela pessoa que está te agredindo, porque ela não tem o entendimento de que ela não deveria estar fazendo isso, e às vezes a pessoa pergunta, mas ela é maluca? Ela não tem o entendimento que não pode me agredir? Não. Às vezes ela acha que ela tem tanta razão, né, no que está sendo colocado, e muitas vezes até pela visão dos fatos. Olha, uma vez eu tenho uma sócia que eu amo de paixão, o meu segundo casamento que deu certo é a Érica. Quando as pessoas ficam elogiando demais. 18 anos comigo, né? Beijo grande, Érica. E vou contar uma coisa que aconteceu com a gente, assim, que a gente consegue visualizar isso bem. Eu acho que eu dirijo muito bem, modéstia à parte. Todo mundo acha. Todo mundo acha que dirige muito bem. E a Érica dirige muito bem também, eu tenho certeza. Todas as mulheres acham que elas dirigem muito bem, né, Cláudia? Assim como a gente acha que nosso pai é rico, né? Olha, tem essas ilusões, né? Essa vida tem essas ilusões. Mas volta aqui. Mas a Érica dirige muito bem, com certeza, porque eu ando direto com ela e sei disso. E a gente respeita muito, tenta respeitar muito o outro, né? Assim, até por questões éticas, morais, né? Embora às vezes a gente quer dar uma cortadinha, fazer uma besteirinha aqui, outra ali, a gente se controla na grande maioria das vezes. A maioria das mulheres se controla. Na grande maioria. Mas eu troquei de carro com meu pai, que meu pai precisou do meu carro, porque não cabia, ele queria carregar alguma coisa, não cabia, eu fiquei com o carro dele. Um dia fui trabalhar, um carro diferente, e eu saí do escritório mais ou menos no mesmo horário que ela. Então, quando a gente foi sair na cancela do shopping, que era uma cancela assim que estreitava, eu vi um carro que vinha me cortando e ela viu um carro que vinha entrando e eu achei que eu estava 100% certa e ela também. E quando eu olhei, nós estávamos disputando e quase batendo a mesma vaga, né? E ela achando que estava cheia de razão, da visão dela, e eu achando que eu estava cheia de razão. Ela não reconheceu o meu carro. Então é a hora que a gente pensa assim, caramba, olha o quanto, né? Às vezes a gente agride o outro e o outro não, ele não tá te agredindo. Eu só tenho um comentário. Coitado dos funcionários da CETAB. Imagina. Falando em funcionários da CETAB, eu queria mandar um beijo grande para Milena, que fez aniversário ontem. Parabéns, Milena. E eu queria mandar um beijo para Penha, que é uma pessoa que colaborou a vida inteira com a gente, fez aniversário dia 22. Beijo grande, Penha, no seu coração. Mas enfim, você me cortou e eu esqueci. A Heloísa Diogo do Meia falou: olá, consegui achar vocês, estou na escuta sim, esperando a hora certa de perguntar, que o Senhor Jesus nos ilumine. Ai, que linda. Beijo grande. Adriana Barros. Adriana é o meu atual anjo da guarda, gente. Eu tenho dois. Eu tenho a Adriana e tenho a Marlene. Beijo, Marlene. Marlene fica lá no escritório e a Adriana fica em casa. Adriana, beijo grande. Estou assistindo o programa, adoro vocês. Viu, Hernani? Aqui, a André está te perguntando, Iris. Essa vai ser uma pergunta boa para você. André da Praça Seca. Na palestra do MAP com o Divaldo Franco esse ano, eu não tinha conseguido comprar os convites. Mas a espiritualidade me ajudou e um senhor do MAP que estava no local disse que tinha um sobrando. E mesmo o local estando lotado, achei uma cadeira vazia. Gostaria, se possível, de saber o nome desse senhor, e ele tem os cabelos brancos e trabalha no MAP. Acredito ser em Jacarepaguá. Pergunta fácil para você. Olha, tem muito senhor de cabelo branco que trabalha no MAP de Jacarepaguá. Mas eu imagino
Ivan. Que deva ser o Ivan, mas não sei. Agradece ao Ivan que passa para qualquer outro. Se você agradecer o Ivan, não tem problema nenhum, porque vai chegar, né? O MAP, ele é uma irmandade, né? O que você agradece a um, você já está agradecendo a todo mundo. O que você pede a um, já está pedindo a todo mundo. A gente tem essa particularidade de não ter personalismo, né? De todo mundo ser MAP, ser uma coisa só, que é uma coisa muito bonita. Olha, um rapaz aqui está pedindo para abrir um MAP lá em Botafogo. Outra coisa fácil para você. Eu vou falar com o Ivan. Só vou pensar nas fáceis aqui para você. Abrir um MAP em Botafogo. Eu vou falar com o Ivan. Esse aqui, Henrique de Olaria, para mim. O espiritismo trazido com essa descontração saudável de vocês é melhor ainda. Esse é para você. Vou pensar uma outra aqui. Hernani, volta para o tema e continua, porque você fala alguma coisa que é importante para a gente que eu não deixei. Ontem eu comprei a Piauí, né, a revista mensal, e eu estava Anais da Imigração, né, no rastro, né, dos refugiados africanos na Europa. São casos, né, de refugiados que uma repórter argentina, Mori Ponsome, reportou, né, tá na revista, e são casos escabrosos, né. Então, muitas vezes a gente acha, né, e eu fiz essa autoanálise voltando de Recife ontem no avião, que as pessoas não estão tendo oportunidade social, né, não crescem socialmente, não têm um nível de educação, porque elas não querem. Essas pessoas não querem ir para a escola, não querem estudar, não querem falar um português correto, não querem ter o mínimo de higiene pessoal, de convívio social, e é por isso que eles estão com tanta dificuldade aí no nosso meio. Aqui no Brasil eu escuto isso demais, né? Inclusive dentro das casas espíritas, né? A gente vê pessoas dentro da casa espírita que eles não têm educação, porque não vai para a escola, porque o pai não passou, porque tal. Você olhando a história desses refugiados, né, dos 5 ou 6 casos trazidos aqui, 3 casos eram pessoas que estavam cursando universidade na África. Já estavam na faculdade. E aí a guerra entre religiões. Alguns aqui são casos só por eles falarem uma língua, né, em Camarões, por exemplo, que metade do país fala inglês e o outro francês, aconteceu um desastre familiar. E as pessoas perdem, né, são assassinados, os pais, a mãe, amigos, né? São pequenas revoluções acontecendo diariamente que, independente do teu nível espiritual, da sua capacidade de aprendizado, porque eram universitários, pessoas inteligentes que acabaram indo para a Europa, você entra num turbilhão que você tem que sair de onde você está. E como explicar isso? Porque eles olham para as pessoas, e a maioria aqui, o que eu achei interessante no relato, é que a repórter diz que olha nos olhos dessas pessoas e eles estão com os olhos cheios de bondade. Tem um que falou que botaram a arma na mão dele e falou assim: eu prefiro morrer, fugir, do que matar alguém. Que já tinha aprendido não matar. Igual José Grosso. Então, quando eu pego esses relatos, que é de uma revista que não tem nada a ver com o espiritismo, e você vê que é verdadeiro, que tem toda a história contada, e são as histórias que nós conhecemos aqui no espiritismo, né, dos espíritos que disseram, não vou matar, e aí, né, acaba cego pelo bando de Lampião, porque não quis atirar, como José Grosso. Então, o que eu chego à conclusão? Primeiro, não é pela capacidade espiritual e intelectual deles que eles estão passando por isso, porque eles têm essa capacidade. E nem pela falta de trabalho que eles tinham onde eles estavam. A família e eles estavam trabalhando, estudando e evoluindo. Isso é prova. Isso são coisas que nós já promovemos no passado, né, com outros povos, porque a história da humanidade é cheia de escravidão, de opressão, de guerra, né, de tomada de poder na força. Então, nós, quando passamos por esse tipo de prova, é justamente daquilo que nós fizemos no passado. Eles tinham os recursos, eles receberam os recursos, eles estavam trabalhando bem esses recursos. E num momento para o outro você perde, por causa da guerra, por causa da revolução, da morte da família. E aí eles se perguntam, poxa, mas eu sou tão bom, né? Eu quero fazer as coisas certas. Por que eu sempre tive o inferno na minha vida? É a lei de causa e efeito. Quando a gente conversa sobre esses temas que Jesus nos trouxe, eu acho que Jesus ele ficava muito penalizado conosco. Por quê? Porque ele sabe que ele não consegue alterar a lei de Deus. Ninguém consegue, nem ele. A lei de causa e efeito é uma lei física. É uma lei que movimenta átomos, moléculas, energia.
Então aquilo que você faz, realmente você vai ter que passar por aquilo. A mesma sensação que nós ficamos quando um filho falhe, né? Não. Você vê a dor de um filho. O filho ficou, por exemplo, você passa a vida, o ano inteiro falando pro seu filho estudar, vai estudar, vai estudar. E chega no final do ano ele fica reprovado. Você não está feliz que ele está reprovado, você está sofrendo junto com ele. Né? Mesmo que você tenha falado, que você tenha ajudado, que você tenha pago o professor particular, que você tenha sentado para fazer os deveres com ele, mesmo que você tenha feito toda a sua parte, você também sofre, né? Porque você sabe que ele vai ter que repetir. Não tem jeito, é inexorável, ele vai ter que repetir. Então, na hora, nesse momento que você sabe que ele vai ter que passar pela prova que ele causou, né? Mas ainda assim, então é esse sentimento dos espíritos mais evoluídos, né? Eles olham pra gente com bondade, com ternura, mas com a impotência no sentido de que eles não podem interferir nem no nosso livre-arbítrio, né? E nem nas nossas dívidas, né? Aquilo que a gente vai ter que passar. O Hernani conta sempre uma história lá, Ecos de São Bartolomeu, não é Ecos de São Bartolomeu? Que o Bezerra de Menezes, né, se ajoelha numa casca de banana, rezando, né, em oração, para que uma médica não tropece, não caia. Você misturou as duas. Misturei as duas? História, então conta a história você, rapidinho. Na realidade tinha uma família aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e que tinha um drama familiar que os filhos dessa mulher, que era amiga de Chico Xavier, espírita, morriam tudo em cima de acidentes graves, né, de situações sempre em cima de escândalos, né? E aí já tinham duas irmãs desencarnadas, e Chico conta que Bezerra de Menezes vai com uma dessas irmãs desencarnadas até o centro da cidade aqui do Rio de Janeiro para evitar mais um desencarne doloroso naquela família. E esse desencarne ia acontecer com uma das irmãs, né, encarnada, que ela ia ser atropelada por uma lotação, né, que era o bonde que tinha aqui no centro do Rio na época. E Bezerra entra em prece junto com esse espírito para que ela não dê o passo derradeiro que ela seria atropelada. Quer dizer, poderia ser evitado se ela tivesse o auto perdão de não dar aquele passo, né, de não estar naquela situação. E eles quase conseguem, né? Ela não dá o passo, mas ela chega para frente com a cabeça e acaba sendo atingida e desencarna também dessa forma. Quer dizer, a marca espiritual estava nela, ela sabia que ia ter que passar, mas poderia ser evitado. Eu uso sempre nas palestras o auto-perdão pode evitar que você passe por esses dramas, por essas dores muito grandes, porque o escândalo é inevitável, mas o amor cobre uma multidão de pecados, né? Jesus trazia isso. Isso me lembrou uma vez que você me puxou de quase de passar por um problema numa viagem nossa, né? Em Madrid. E eu me senti dentro do ônibus, embora você tenha me puxado, né? E fiquei, inclusive, voltei, né? Passando mal. E você falou assim para mim, foram as orações das mães do Sampaio. E assim que eu cheguei, antes de falar qualquer coisa, Cida me abraça e diz assim, eu estava com meu coração apertado, eu fiz muita oração e eu falei, e você foi atendida, muito obrigada. Não, eu puxei mesmo, porque imagina, ia desencarnar em Madrid, ia ter que buscar o sepultamento, trazer no avião. Aí o plano espiritual falou, puxa ela que você vai se dar mal. Eu puxei. Eu queria ver você sem mim, sabia? Aqui na rádio? Não, na vida. Você não vive sem mim. Tem 4 lá em casa, Yasmin, Clara, Lívia e Helena. E é pouco para você. É pouco. É pouco para você. Precisa de muitas. Precisa de muito mais para te colocar na linha, não é não? É isso mesmo. Meus irmãos, não dá nem pra gente comentar mais nada. Olha lá, Hernani, tá acabando. Tinha um monte agora de mensagem aqui, tudo pra você. Um beijo pra todo mundo que mandou mensagem e a gente não conseguiu ler. Um beijo grande. Um monte de elogio pra eles. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, mas eu tenho certeza que você tem um pai amoroso que te ama e que tá só esperando esse passo, essa oração, para poder te socorrer e entrar em contato com você, com a sua família, com todos nós. Amém. Deixa eu ligar isso aqui. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.